Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaisa e neste episódio nós vamos falar sobre romantização da maternidade. Eu postei, a Emily também repostou esses dias, né, um vídeo de um cientista, eu acho, que fez uma pesquisa, né, falando sobre os trabalhos, as ocupações, e ele falando que o trabalho de mãe em tempo integral, que fica em casa com as crianças, é mais estressante do que 98% das outras ocupações, né? Então, a gente, às vezes, nós romantizamos muito, né? De achar que é lindo o meu propósito de cuidar dos meus filhos, né? E as pessoas acham que a gente não faz nada, né? Ah, ela só fica em casa. Ela tem vida de madame, cuida dos filhos o dia todo. Então, existe essa romantização. E me impactou, esse vídeo mesmo, me impactou esse dado, porque eu já achava que realmente era pesado. Mas eu não achava que era tanto, né? Então, pensar assim que mais do que 98% das ocupações, e aí ele fala muito do que a gente percebe, principalmente, né? Daquela pressão o tempo todo de você ter que tomar decisões, né? Porque a vida de um filho, é a vida de uma criança, e nós responsáveis. Então, nós tomamos decisões o tempo todo, ao longo do dia. Nós somos interrompidas o tempo todo ao longo do dia, seja fazendo um almoço, seja fazendo uma outra ocupação, numa ligação, né? Às vezes a gente está fazendo uma ligação e a criança quer atenção. Então, assim, nós somos interrompidas o tempo todo e isso vai gerando um estresse ao longo do dia, que eu digo que é uma bola de neve que vai chegando até o final do dia. Nós já estamos ali no estopim, muitas vezes, do estresse. Claro que cada dia é um dia, né? Não existe rotina na maternidade, não existe rotina. Então, nós somos. Isso é bom, porque cada dia é um novo dia. E a gente nunca sabe o que esperar É, do novo dia, é né? sempre imprevisível. É sempre imprevisível. Isso também eu penso que causa um certo estresse, pelo menos para mim, não sei para você. É, não tem controle, né? Você não Você tem não tem controle. controle. A gente tenta programar o dia, tenta programar as atividades do dia, mas acaba que muita coisa sai do seu controle, né? Por exemplo, eu estava pensando nisso esses dias. Nós estamos aqui gravando, ou estamos fazendo outra coisa. E se a escola liga, Que já aconteceu, né? várias vezes, né? Eu pelo menos, eu recebo uma ligação da escola por semana, com 3 filhos. Se a escola liga, a gente já causa uma tensão, pensa, o que que foi que aconteceu? Por que que a escola está me ligando? E às vezes a gente tem que largar tudo que a gente está fazendo, tudo que você tinha programado. Às vezes você pensou, a minha manhã, que enquanto eles estão na escola, eu vou fazer um monte de coisas, Vai né? render. Vai render, e aí de repente a escola liga, você tem que sair correndo lá para a escola para socorrer alguma coisa, e pronto, a programação já foi embora, você já perdeu o controle, digamos assim. Isso eu acho que potencializa o estresse, essa falta de controle. Pelo menos para mim, eu acho que potencializa o estresse. Eu acho que quando traz sobre isso dos 98%, tem muito a ver com a questão da responsabilidade. Em nenhum trabalho do mundo, na minha visão, você tem tanta responsabilidade quanto você cuidar e educar o seu próprio filho. Porque a gente já sabe que as consequências são nossas, né? Que as decisões são nossas, e essa responsabilidade em tempo integral, sobre tudo, sobre a educação, sobre cuidar, sobre a segurança deles, é algo que assim, é muito pesado, muito. E aí, para mim, até que essa coisa do fugir da rotina não é algo que me incomoda tanto, mas as interrupções, meu Deus, são algo assim que me deixam muito perturbada. E eu reparei muito isso depois desse vídeo, porque assim, eu ainda vou fazer a conta, eu vou pegar, porque eles estão meio doentinhos, mas eu vou pegar um dia que eles estejam, assim, que tá tudo normal, tá tudo ok, e eu vou contar quantas vezes eu escuto mãe num dia. Porque é algo que, assim, tem hora que eu juro, assim, eu só queria que colocasse no mudo um pouquinho. Porque é muito. E aí, o seu pensamento, e aí ele falava, acho que sobre isso também, né? O quanto a gente demanda para gerar conexões mentais para trabalhar uma complexidade de raciocínio. Não tem como ter raciocínios complexos.
Porque o tempo inteiro você sendo interrompido e aquilo voltando, e você tendo que retomar aquele pensamento. Então, quando eu gravei comentando, eu até falei, olha, eu desisti de fazer algo assim, de estudar ou de desenvolver algum trabalho. Vou pausar, a gente volta, depois a gente reconecta. Eu desisti de estudar, de desenvolver algum trabalho que eu precise de um raciocínio complexo enquanto eles estão comigo, Sim, é difícil. acordados. Porque assim, senão o meu desgaste aumentava muito. Então, geralmente eu faço depois que eles dormem, né, à noite, ou antes deles acordarem. Porque, e ainda assim, é difícil porque a gente está tentando conciliar tudo aquilo, né? E acho que o pior de tudo isso, dessa coisa do romantizar, é porque isso vem de gerações em cadeias, né? Então, assim, era muito linda essa figura da mãe que cuida dos filhos, que abriu mão, que abdicou, que está ali na sua plenitude, entregue às suas crianças, mas não é romântico. E é muito triste quando a gente fica ainda na expectativa de que vai ser algo lindo e romântico. É lindo, mas é desafiador também. É muito desafiador, eu acho. É lindo, é um trabalho realmente sublime, como a gente falou, ser responsável pela educação de alguém. Mas é uma responsabilidade grande, né? É gratificante, gente, é gratificante, eu acho, a gente quando vê uma atitude do filho, né, que enche o nosso coração, ou quando alguém elogia a criança e lá à escola, fala, nossa, ele está indo bem e tal. É gratificante para nós, porque a gente pensa assim, nossa, eu tá dando certo. Estou fazendo um bom trabalho. Estou fazendo um bom trabalho. Mas muitas vezes a gente pensa que a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, a gente fica naquela encruzilhada de pensar, e isso não tem folga, como você falou, da responsabilidade, porque a responsabilidade é nossa, estando em casa ou não. Para mãe que trabalha fora, essa carga é Ainda dobrada, mais pesada às vezes. é ainda mais pesada, porque a responsabilidade continua existindo, né? Não está cuidando, mas ela continua existindo. Se você viaja, você não está isento da responsabilidade, a responsabilidade continua sua, né? Qualquer coisa que aconteça com a criança na sua viagem, enquanto você está no trabalho, ou é responsabilidade nossa. Então, muitas vezes a gente, claro que a gente tem o pai, que a gente tem que dividir essa responsabilidade, e eu acho que é preciso muitas vezes dividir essa responsabilidade para que talvez fique menos pesado, né, para nós mães, ter contar com esse parceiro, né? Ou às vezes com uma rede de apoio, né? Que está muito na moda hoje em dia, né? Falar de rede de apoio. Por quê? Porque é pesado. Então a mulher precisa de quê? De uma rede de apoio para ajudar. Seja um parente, uma avó, uma mãe, uma tia, alguém que possa te socorrer em alguns momentos, ou também o marido entra um pouquinho nessa rede de apoio, ou você contrata, né? Quem tem condição, contrata uma babá, uma funcionária, uma enfermeira, quando eles são pequenininhos, né? Mas aí surge essa rede de apoio, eu acho, para poder dividir um pouco o trabalho, mas não divide a responsabilidade. Não. Tá. E eu acho que é muito triste também quando, além de toda essa responsabilidade, de todo esse trabalho, ainda existem essas cobranças, né? Essas pressões sociais de que a mulher é assim, ó, se ela só trabalha e não tem tempo de cuidar do filho, tá errado. Se ela abre mão do trabalho para cuidar do filho, tá errado. Tá errado. Se ela divide as duas coisas, tá errado. Então, assim, já nasceu errado, tá tudo errado, né? E o tempo inteiro a gente fica tentando se enquadrar, se encaixar, às vezes, mesmo sem querer, em alguma coisa que esteja certa socialmente, que a gente seja mais aceita e É, que a gente não se coloque tanta pressão. Então, assim, eu vejo mães, amigas minhas que são empreendedoras. E que o tempo inteiro, durante a gestação ou antes, falaram, não, mas vai ser lindo, porque você é sua própria chefe, você é empreendedora. Senhor, tadinhas. Por quê? Porque elas têm toda a responsabilidade sobre o seu próprio negócio, sobre a eu presa, né, delas, e sobre os filhos. E nessa hora, a rede de apoio, parceiro e tudo mais, olha, infelizmente, às vezes fica em falta, né? sim. E a pressão continua toda para ela.
Então, e ainda assim, nós mães, a gente fica tentando se adequar naquela, a melhor mãe, a melhor dona de casa, aquela que ainda tem uma profissão, ou um título, ou algo para dizer, não, eu sou isso, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, mas eu também sou outra coisa. E às vezes a gente não se acha mais nesses papéis. De tanta pressão, de tanta coisa para fazer, de tantos A gente desafios e se perde. responsabilidades. É, Eu acho que a gente se perde e a gente vai muitas vezes nessa onda de ser uma super mãe, uma mulher maravilha de resolver todos os problemas e falar, não, eu consigo, eu consigo. A gente arruma mil coisas para fazer no dia, né? E pensa, não, mas eu dou conta, eu consigo. Sim, a gente consegue. Chega no final do dia, a gente pensa, nossa, trabalho feito, consegui, ufa, né? Fiz tudo que eu tinha para fazer. Só que isso ao longo dos dias tem um custo alto. isso tem um custo alto. Isso tem um custo alto. Então, eu acho assim, nós, mulheres, mães, nós temos que olhar mais para nós também, né? Não é egoísmo. Eu não acho realmente que eu tenha como tá muito na moda aí falar, ah, você é a pessoa mais importante. Cuida de você. Eu não sou dessa linha, porque eu acho que a gente, quando decide ser mãe, a gente abre muito mão Uma- de nós mesmas para doar aos nossos filhos, e eu acho que isso faz parte da maternidade. Então, eu não acho que eu em primeiro lugar, mas eu acho que eu tenho um lugar. E do mesmo jeito que eu preciso dar atenção para o meu marido, para os meus filhos, para minha mãe, para os meus familiares, eu preciso dar atenção para mim. Então, de repente, dividir esse tempo, Equilíbrio, né? equilíbrio. E às vezes é bem difícil com três filhos, um É bem marido, um difícil, trabalho. é bem difícil, mas buscar esse equilíbrio, fala, gente, que horas que eu vou cuidar de mim? É. Então, às vezes, aproveitar quando eles estão na escola, ou aproveitar enquanto eles estão numa atividade extra, ou final de semana, aproveitar para deixar com o pai e fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que é saudável para a mulher. Eu acho que é saudável. Seja encontrar com uma amiga e bater papo, né? Fala que é a terapia do café. Você vai, senta com uma amiga para tomar café, para almoçar. Gente, para conversar. Ah, é um assunto importante? Não, para conversar da vida, para falar, para contar, sim, para espairecer um pouco, sabe? Então, pequenos momentos ao longo da semana, eu acho que vão acalentando o nosso coração e você pensa assim, não, eu me reenergizei. E eu ainda existo aqui, eu Eu ainda ainda tenho o meu existo lugar. aqui, eu ainda tenho vontade, eu ainda tenho o meu lugar. Então, seja uma atividade física. Gente, um momento que você vai no salão fazer a unha, fazer uma hidratação. Tipo, é um momento que você está olhando para você mesma. E eu acho que a gente deve fazer isso cada vez mais. E eu acho que tem muitas mães que estão ouvindo a gente, e para alguns talvez que não são mães ou que são pais, né, que estão ouvindo, podem estar pensando assim, ah, mas que bobo, né? E assim, tem muita mãe escutando a gente que não tem tempo nem para fazer uma unha no salão, Não tem que tempo. não tem esse alguém para deixar a criança ali um pouquinho Exato. para isso. Ou leva a criança para o salão. Eu já levei muitas vezes É, para o salão. Então, não é um momento seu. não, Porque aí você está fazendo unha, eu já fiz unha com o menino no colo. E aí, mamando. mamando, aí a manicure quase arranca um pedaço do nosso dedo, porque o menino pulou no colo. Então, assim, isso é desgastante. Gente, eu acho mais do que ficar em casa, criança pequena, é você sair. Eu acho que mais estressante do que muitas vezes ficar em casa é você sair para alguma atividade que você precisa fazer e levar a Levar criança junto. e levar junto. Por exemplo, ir ao banco. Já é estressante para nós, gente. Imagina levar uma criança, né? É cruel. É cruel. Então, assim, ir ao salão, fazer unha com criança pequena. Então, assim, esses momentos, talvez nessa hora que entra, talvez a rede de apoio, entra a escola, entra o parceiro, para a gente poder dividir, para que tenhamos, sim, né? Não é problema, gente. Tem mãe que se sente culpada. Então, quando a gente fala de romantizar, a gente fala, nossa, porque que isso? Eu escolhi isso. A mulher pensa, eu escolhi isso, é meu bem maior, é um presente de Deus, é uma bênção, os meus filhos. Então, eu vou me dedicar mesmo, eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar sem comer se for preciso. Mas, gente, isso vai te adoecendo aos poucos. Isso vai te adoecendo aos poucos. E eu penso muito isso. E aí, que eu me adoeci, que eu me desgastei, eu não vou ter saúde para cuidar dos meus filhos. Porque aí eu me desgastei tanto doando
O duzentos por que cento tinha e de o que mim. não tinha. Exato, o que tinha e o que não tinha. Então, a gente às vezes assumir que está pesado. Eu acho que o importante primeiro é reconhecer. Uhum. Reconhecer que está pesado, assumir e buscar meios de deixar isso mais leve. É. E fazer com que essa maternidade ela seja real. Aceitar que é uma maternidade real, né? Assim, outro dia eu estava conversando com uma amiga que falou exatamente isso. É a gente ter que escolher entre comer ou dar comida, dormir ou vigiar. E sim, tem momentos que é isso mesmo, mas não dá para ser assim todo o tempo, porque senão a gente se esgota. E Uhum. aí não tem ninguém para cuidar da gente. Isso é fato. Então, a gente ainda em estado de esgotamento vai ter que cuidar da gente e vai ter que cuidar deles. Isso não faz sentido, essa conta não fecha, né? Mas eu acho que outra coisa que eu penso muito é que, ao final do dia, essa mãe que tentou ser a melhor mãe do mundo e que foi mãe, que foi motorista, que foi lavadeira, passadeira, faxineira, cozinheira, que foi professora, que ensinou tarefa, ela se olha no espelho e fala assim: Meu Deus, eu tô horrível, eu tô péssima, eu tô isso, eu tô aquilo, porque ainda tem a cobrança de você ainda é a mulher. Uhum. E você ainda tem que se encaixar também num status que a sociedade espera de você, como aquela mulher que se cuida, bonita, que não passa nem um batonzinho, tá com o cabelo todo esgadeado. Ah, mas e o que que seu marido? Eu falei, gente, o marido, você não tá nem pensando em marido. Você nem viu o marido de dia, sabe? Então é muita pressão. E se a gente não levar isso de uma forma mais leve, porque a maternidade vivida em plenitude, ela pode ser muito pesada. Uhum. Mas ela também pode ser mais leve, Pode. é porque é uma escolha, né? Então a gente pode escolher ser o melhor que a gente puder, mas levar isso com um pouco mais de leveza, aceitando as nossas próprias limitações e colocando um limite, que nem você falou. Esses dias eu me vi tendo que colocar um limite, porque eu falei assim, não, eu quero sair menos de casa e vai dar Sim. para fazer tudo, vai dar para eu fazer tudo entre segunda e terça-feira. Na hora que eu achei que eu tava deixando um menino, eu tava deixando o outro, que eu tava indo para um lugar, eu tava indo para outro, eu falei assim, não dá. Porque teoricamente dá, mas isso toma da gente uma energia que não tem sentido. Não tem sentido. Então a gente tem que reconhecer que, olha, você até pode dar conta, mas isso vai te custar muito caro depois. Então, é esse tipo de análise e reanálise que a gente também, no meio de tudo isso, a gente precisa fazer todos os dias, Ah, que também toma muito da gente. Mas que se a gente fizer, talvez fique um pouquinho mais leve, né? fica um pouquinho mais leve, gente. É uma sensação, assim, eu recomendo para quem não tem esse costume. Pega o dia da semana, uma quarta-feira, deixa seus filhos com a funcionária, com o pai, com a avó, com a tia, com qualquer pessoa. Vai almoçar com uma amiga, com umas amigas, vai tomar um café, vai conversar fiado, sabe? Isso não vai ser pesado. Você Não. não vai se cobrar, pensar assim, nossa, mas será que eles vão almoçar bem sem mim? Será que eles vão Ninguém vai morrer. ninguém, todo mundo vai sobreviver, né? Todo mundo vai sobreviver se um dia você não almoçar em casa, se um dia você for tomar um café com um grupo de amigas ou com uma amiga. Então, assim, olhe mais, crie mais momentos no seu dia a dia. Eu sei que a rotina é louca, as coisas vão se atropelando, mas crie momentos na sua semana em que você possa tranquilizar um pouco, Se possa olhar mesmo, cuidar um se olhar um pouco, cuidar de você, fazer uma atividade física, né? Se cuidar mesmo, porque aí, não, mas eu faço atividade física em casa. Gente, já tentei. Era difícil. É difícil com criança pequena. Aí você deita no tapete fazer abdominal, eles querem deitar junto. Aí eles querem subir em cima da gente. Aí, assim, aí Mãe, eu quero lanchar. Mãe, eu quero comida. mãe, Mãe, ele tá brigando comigo. exato, gente. Então, assim, talvez você precise de um momento para você, né? Sem ter que ficar mediando isso, sem ter que ficar o tempo todo sendo mãe, que é o papel de mãe. É mediar, é ensinar, é acolher, é ouvir. Então, assim, você ter um momento que seja 1 hora por semana só, para começar, já é bom, em que você vai poder tomar um café, você vai poder almoçar sem ter que ficar mediando briga de irmãos, a criança que não quer comer, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, assim, é saudável, é saudável. E eu acho que toda mãe deveria fazer isso com uma certa frequência,
né? Pelo menos uma vez na semana, vai. O que for, eu acho que o que for, de acordo com a sua rotina, o que você conseguir. Eu acho que é saudável e não se culpe disso, né? De querer, fala assim, ah, eu me culpo quando meus filhos dormem e eu, ufa, graças a Deus eles dormiram. E aí eu me sinto culpada. A vida da mãe é uma culpa atrás da outra. Então, assim, libere-se da culpa e pense um pouquinho na sua sanidade mental, porque eu acho que é uma questão de sanidade mental mesmo. E aí a gente vê mães, eu já ouvi amigas dizendo, ai, eu tô indo no psiquiatra, eu tô tomando remédio para ver se eu grito menos com os meus filhos. Ou seja, chegou num ponto realmente de Um desequilíbrio, um né? desequilíbrio, de uma relação que está realmente adoecida, digamos assim. E aí a gente chega nesse ponto, sim, de precisar de um psiquiatra, de precisar de tomar, entrar na medicação, e mas talvez isso pudesse ter sido evitado, Uhum. né? Se não tivesse chegado nesse ponto. Bem, então, se você é mãe, tá ouvindo a gente, às vezes culpada porque você tá ouvindo e não tá fazendo outra coisa, não se culpe. Se vocês são pais, professores, estão escutando, de repente vocês também podem ser essa rede de apoio, né? Que tantas mães também precisam. E que possam ajudar suas parceiras, suas amigas, pessoas da sua convivência a levar essa maternidade com um pouquinho mais de leveza. É claro que a maturidade, o tempo de maternidade ajuda a gente a compreender algumas questões, mas tem momentos que parece que aquilo ali não vai acabar nunca, né? E que a gente está afundando, a gente está afogando. Então é importante ter alguém para dar a mão, para acolher e para mostrar, às vezes, um caminho diferente para a gente. Então, talvez esse assunto ainda se prolongue Ainda se nos prolonga. próximos. Então, Sim. conta pra gente aí se vocês gostaram. Curte, compartilha com alguém que vocês acham que faz sentido. E até o próximo Até o podcast. próximo.